uma mensagem do livro Pão Nosso. Essa mensagem é de Emmanuel e foi psicografada pelo Chico Xavier. O título da mensagem é Contribuir. Cada um contribui segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor atraem em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excessitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que crisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevivendo o momento de repouso diuturno, de cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua contribuição no serviço, nas palestras, nas revelações afetivas, nesta ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossa atividade no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Bom, essa mensagem é Contribuir, de Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografada pelo Chico Xavier. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, primeiramente, a Deus, para agradecermos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, da sua exemplificação, Senhor. Agradecemos a presença de toda a espiritualidade, os mentores desta casa, os nossos mentores espirituais também, e que possamos envolver e emanar os mais puros sentimentos, Senhor, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos trabalhadores desta casa, os frequentadores que não puderam estar hoje aqui, aos governantes das nações e a todos, Senhor. Intua nossa palestrante desta noite, nossa irmã Simone, e só temos a agradecer realmente. Tudo que for dito aqui, que seja de fácil entendimento para todos nós, e que a gente possa realmente pôr em prática esses ensinamentos, porque já sabemos da sua importância. Então, agradecemos mais uma vez, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Bom, hoje nós iremos abordar aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém pode ver ao reino de Deus se não nascer de novo. E iremos abordar o item 4, que é o tema da palestra, limites da encarnação. Item 24. 24, desculpa. E eu chamo a Simone Batista, nossa irmã, para a nossa palestra. Fique à vontade, Simone. Obrigada. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos amigos internautas também que estão nos assistindo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o limite da encarnação, né? Só que antes eu gostaria de lembrar, né, de alguns programas espíritas que nós temos, que nós produzimos na Sociedade Espírita Lírio do Vale, né?
que é o programa A Voz do Consolador, tá? O programa Quarta Dimensão e o Terceira Chamada. O programa Terceira Chamada é o único que ele apenas na Rádio Clube, tá? 106.9. Os outros programas, Quarta Dimensão e A Voz do Consolador, são programas que eles são exibidos nas plataformas digitais. Então, você pode assistir pelo YouTube, Facebook ou Instagram. Então, esses programas eles são produzidos pela Sociedade Espírita Lírio do Vale e pela ADEPA, né? A ADEPA, que é a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, do qual nós fazemos parte, que tem como missão a divulgação do Espiritismo através de palestra, né, dos programas e de ações, tá? Então, nós pedimos que aos espíritas, né, do nosso estado, que compartilhem, que deem o like, né, nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, para que esses programas eles possam expandir, possam ser vistos por mais pessoas. Tá, gente? São programas excelentes. No programa Quarta Dimensão, nós temos a Clube da Alegria Espírita, que é um programa infantil e para adolescentes. Temos a Dicas de Saúde e temos as entrevistas também com palestrantes e pessoas do meio espírita, né? Então, vamos aqui à nossa palestra Limite da Encarnação, do capítulo 4, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, esse assunto, né, Limite da Encarnação, ele foi trazido por São Luís, né, nas Instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1859. Porque havia essa pergunta, essa dúvida: quantas vezes nós precisamos encarnar? Quantas encarnações são necessárias para que o espírito se depure? Né? Então, tinha essa preocupação. Então, São Luís veio trazer esta mensagem, em 1859, para Kardec. E nessa mensagem, o que ele quis dizer? Né? Que a encarnação ela não possui limites. Né? Nós vamos encarnar quantas vezes forem necessários para que nós tenhamos a evolução necessária que precisamos. Né? Então, matematicamente, não é traçado um número fixo. Eu tenho que reencarnar 100 vezes para poder me tornar um espírito puro, um espírito melhor. Não se sabe. Né? Por quê? Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Certo? Então, o limite é qualitativo. À medida que o espírito se purifica, né, a materialidade do seu envoltório do corpo diminui. Ou seja, nós estamos no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, nós precisamos usar um corpo físico. Então, esse corpo físico, ele é característico deste planeta. Se eu for reencarnar em outro planeta, eu vou ter um outro tipo de envoltório físico. Vocês já ouviram falar que tem planetas de insetos, de insetoides? Não? Tem planetas que a forma física são de insetos. Né? Então, hoje nós temos aqui nós temos na Terra um exemplo, louva-a-Deus. As mariposas, aquela também libélula, né? Então, esses são exemplos de corpos que são utilizados em outros planetas, onde é necessário que eles tenham aquele tipo de corpo físico. Podem ter asas, podem voar, ou seja, cada planeta ele vai ter, nós vamos ter um envoltório físico que é condizente com aquele planeta, certo? E em mundos superiores, o corpo é menos denso, quase fluídico, né? Até que a encarnação material não seja mais necessária. Então, gente, a cada reencarnação, nós vamos o quê? Evoluindo, né? O espírito, ele não retroage, ele não
nós não podemos retroagir, sempre avançar ou então estacionar. Por quê? Porque eu estaciono? Porque é um livre-arbítrio meu. Eu posso estacionar, eu não quero crescer, eu quero ficar onde eu estou. Aí eu não evoluo, né? Então, aquele corpo físico, ele vai se depurando conforme a minha evolução, conforme eu for evoluindo e me tornando melhor. Ou seja, como ele fala aqui, em mundos superiores, onde os espíritos eles são mais evoluídos, mais superiores, o corpo físico ele é menos grosseiro, né? Por exemplo, vamos pensar num papelão, né? Digamos, aqui na Terra, o meu corpo é de papelão, um exemplo. No mundo superior, o meu corpo vai ser tipo um plástico, não é outro material, fluido, transparente, né? Um plástico bem fininho. Então, é assim, nós vamos ter o corpo que nós precisamos para a nossa encarnação e ele tem que ser adequado ao planeta que nós estamos habitando no momento, certo? Então, como vocês sabem, o mundo, o universo, ele tem o quê? Várias moradas, né? Nós temos várias moradas na casa do meu pai. Então, nós vamos ter também vários tipos de planetas com vários níveis de evolução, certo? Então, conforme a minha necessidade, conforme o meu espírito esteja necessitando, eu vou reencarnar no planeta que eu estou, que a minha frequência vai ser compatível. Exemplo, segundo alguns livros espíritas, Júpiter, do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno são os planetas evoluídos, já melhores que a Terra. Inclusive, no sistema solar, a Terra é o menos evoluído, é o mais primitivo, né? Então, se nós estamos aqui hoje na Terra, nós somos perfeitos, evoluídos? Não, porque a nossa frequência ela é compatível com o planeta que nós estamos habitando. Então, se todo mundo está aqui na Terra, é porque a grande maioria ainda precisa evoluir. Então, nós somos naquela escala espírita, nós somos ainda inferiores, né, para médium, né? Então, quem já consegue evoluir de uma forma mais rápida, não vai reencarnar na Terra, vai reencarnar onde? Em outros planetas. Então, pode reencarnar em Júpiter, em Saturno, em Vênus, qualquer planeta que seja mais evoluído que a Terra. É por isso que a gente tem que ter o conhecimento para a gente saber que nós estamos numa encarnação decisiva. Essa encarnação, ela é decisiva, por quê? Porque a Terra está em transformação para a regeneração, né? Então, se nós não acompanharmos o planeta, o que é que vai acontecer? A gente não vai reencarnar na Terra mais. A gente vai reencarnar num planeta primitivo, onde a nossa frequência é compatível, certo? Existe uma necessidade da encarnação? Existe. Qual é a necessidade? O progresso intelectual e o progresso moral. Se eu não reencarnar, eu não consigo evoluir nesses dois níveis que nós temos, tá? A encarnação no progresso intelectual, a encarnação impõe o quê? A atividade do trabalho, né? A luta pela sobrevivência. Então, eu preciso avançar intelectualmente. Então, eu preciso estar encarnado para que eu possa ter esse tipo de avanço. Se eu estiver no plano espiritual, eu não vou avançar, porque eu não tenho problema para resolver. Eu não preciso comer, né? Não preciso me alimentar, família, enfim. Então, aqui na Terra, a gente tem que lutar pelo trabalho, né? A gente vai ter que estudar, conhecer, aprender, para que a gente consiga evoluir esse progresso intelectual, certo? E o progresso moral,
que nem sempre eles andam juntos, né? Às vezes você evolui muito intelectualmente e moralmente não. Ou às vezes muito moralmente e pouco intelectualmente. Mas é difícil ter os dois juntos, certo? Então, a maioria de nós aqui na Terra, nós evoluímos muito intelectualmente. Tanto é que nossa tecnologia está bem avançada, né? Mas a moralidade, tanto é que nós estamos vendo aí as guerras, né? As pessoas passando fome, ainda muita fome no mundo, né? Muitos crimes acontecendo, porque o avanço moral ele é mais lento. Então, mas nós precisamos encarnar para poder ter esse avanço. Por quê? Porque é o convívio social que vai trazer esse avanço. Então, aquela pessoa que se isola num canto, não quero, eu gosto de viver só, eu quero ter o meu canto, o meu espaço, né? Não vou casar, não vou ter filho, não vou ficar com ninguém e tal, quero viver a minha vida, ninguém se mete em tal. Aquela pessoa, ela vai ter um progresso moral, como aquela outra que está num convívio social, com família, no trabalho, vivendo mais socialmente? Não, ela vai viver uma vida egoísta, viver uma vida egocêntrica, né? Onde ela é o centro de tudo, né? Então, não vai ter, moralmente, aquela pessoa ela vai ficando atrasada, certo? Pode avançar intelectualmente, né? Muito, porque ela vai investir no intelectual, mas no moral não vai investir, né? Então, nós precisamos estar encarnados no planeta para que a gente tenha esse avanço moral e intelectual, tá? E aí, não sei se vocês já ouviram falar neste livro chamado Os Exilados de Capela. Né? O que conta esse livro? Conta a história do planeta chamado Capela, em que o planeta foi evoluindo. Né? Ele foi evoluindo gradativamente, mas os seus habitantes, uma grande maioria, não quis evoluir. Rebelou-se, ficando no nível inferior. E aí, o que aconteceu? A maioria dessas almas rebeldes, elas desencarnaram no planeta Capela e reencarnaram no planeta Primitivo, tá? Para quê? Para que nesse planeta Primitivo eles pudessem evoluir e ajudar o planeta a evoluir. Então, esse livro, Exilado de Capela, é um clássico do movimento espírita, né? E ele traz essa história e mostra que quando a gente insiste, né? Quando você se rebela contra a divindade e principalmente contra a lei do progresso, porque é uma lei de Deus, né? Uma lei divina. Todos nós temos que evoluir, nós temos que nos melhorar. Nós vamos sofrer o exílio se a gente não cuidar dessa parte. Por quê? Porque o planeta avança. É como você está, por exemplo, num condomínio. Você mora num condomínio de casas e aí você começa a fazer coisas que naquele condomínio não é permitido. Por exemplo, eu vou jogar lixo na porta da casa, eu vou colocar um som alto, ou seja, eu estou descumprindo várias regras daquele condomínio. E aí vai chegar um dia que vão dizer, olha, esse morador não pode mais morar aqui, porque ele não cumpre as regras, ele tem que sair do condomínio. Certo? Então, é isso que acontece. Tá? Então, Deus toma essa medida para quê? Para que a gente aprenda de uma outra forma. Então, o que aconteceu com os exilados de Capela? Essas almas reencarnaram aqui na Terra no tempo primitivo das cavernas. Eles foram os homens das cavernas. Só que a maioria deles ainda trazia a inteligência.
o aprendizado lá de Capela. Então, o que é que acontecia aqui na Terra? Eles avançavam com as descobertas, porque eles queriam comer uma carne assada, não tinha o fogo. Não, vamos produzir o fogo, entendeu? Então começava a avançar nessas descobertas, porque eles tinham a inteligência, só não tinha moral, né? Então eles reencarnam aqui no planeta Terra e começa toda uma evolução da humanidade. Hoje, muitos desses já evoluíram e já foram para outros planetas, não precisa mais encarnar aqui na Terra. Só que ainda tem alguns renitentes, ainda tem capelinos reencarnados aqui na Terra. Desde esse tempo, sei lá, 40 mil anos, 50 mil anos, reencarnando aqui. Por quê? Porque ainda não evoluíram o suficiente para ir para outro planeta. Né? Então, esse livro, essa aqui é a última capa que eu achei, é um livro muito interessante, né, que nos traz essa lição do exílio, que é o que pode acontecer com a gente daqui a pouco, tá? Então, não vamos pensar, ainda tem muito tempo, não, não vai ser agora que a Terra vai mudar. Não, gente. A transformação da Terra já acontece desde os anos 50, penso mais ou menos. E está em fase, né? Está andando. Nós estamos em 2025. Então, daqui a mais alguns anos, já vai estar... Nós vamos estar vivendo num planeta de regeneração mesmo. Algumas pessoas até já vivem nesse planeta de regeneração, no sentido de que tem locais na Terra que já tem um IDH, né, bem alto, já são países que a gente, poxa vida, tanto morar na Dinamarca, né, na Finlândia, né, na Noruega, países que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é alto. São países que não existe mais a fome, não existe mais analfabetismo, não existe mais tanta pobreza, né? A população, ela praticamente quase não tem problemas de sobrevivência, como nós temos ainda aqui. Então, essas pessoas já vivem no planeta de regeneração. Existe educação para todos, o nível moral é bom, né? Então, já é assim, você reencarnar, digamos, na Dinamarca, na Noruega, já é um avanço, entendeu? Aqui na Terra. E você reencarnar na África, num país bem pobre, né? Não é como se você estivesse ainda num planeta primitivo, naquelas tribos ainda que são bem primitivas mesmo, então até nas tribos indígenas, né, que nós temos aqui. Então, gente, é importante nós pensarmos que nós estamos numa encarnação que ela é decisiva, tá? A gente não sabe a próxima, mas essa agora, ela é decisiva. O que nós pudermos avançar intelectualmente e moralmente, vamos avançar, vamos ser mais caridosos e vamos ser mais proativos nesse sentido, certo? E a escolha das provas, quando a gente reencarna, né? Se a gente ainda está no mundo de provas e expiações, para alguns, nós temos que saber que nós temos o livre-arbítrio, né? E que quando a gente está na erraticidade, que é quando a gente está no intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito lúcido, nem todos são lúcidos, ele escolhe o gênero das provas que vai enfrentar. Então, muitos de nós escolhemos o que nós vamos enfrentar nessa encarnação, tá? Nós temos a visão do conjunto também. Por quê? Porque a gente está onde? No plano espiritual. Então, a gente consegue ter essa visão geral, né? Então, o espírito vê o objetivo final e compreende certas dificuldades temporárias necessárias para a cura de suas imperfeições. Então, às vezes, o espírito escolhe ter uma doença grave. Então, quando eu tiver 40 anos, eu vou ter uma doença. Essa doença vai me trazer um resgate de uma coisa que eu fiz no passado e eu vou conseguir avançar.
Então eu quero ter essa doença, ou então eu quero nascer com uma deformidade, né? Então isso aí é uma visão do conjunto, né, que ele tem. Tem os detalhes e tem os eventos. Então eu posso escolher o tipo de destino, por exemplo, aquele espírito que vai nascer na pobreza ou na riqueza, vai ser homem ou mulher, vai ser qual a cidade, o estado, o país. Isso aí são linhas gerais que podem ser programadas, tá? Podem ser decididas. Mas os detalhes diários dependem da ação tomada durante a vida. Então, por exemplo, a pessoa decide, eu vou nascer uma pessoa rica, numa família rica, porque eu quero ajudar mais pessoas, eu vou construir uma fundação, enfim. A pessoa pensa isso no plano espiritual. Quando ela reencarna, ela não se lembra disso, claro, né? E, eu nasci numa família rica, eu vou usar, eu vou, né, me divertir, eu vou, enfim, aproveitar o que eu tenho. E aí, esses detalhes é que são decididos nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, quando a pessoa tem posses, ela pode usar aquele dinheiro para o bem ou para o mal. Aí é uma decisão dela, da pessoa, né? E aí essas decisões é que vão mudar toda a sua trajetória da sua encarnação, né? A resignação, aceitar as provas escolhidas sem revolta torna o fardo mais leve e acelera o progresso espiritual. Então, se eu escolhi reencarnar numa cidade que tem pobreza, eu estou numa situação de pobreza, aí eu tenho que trabalhar, digamos, ser uma lavadeira, uma dona de casa, enfim, uma empregada doméstica, alguma coisa assim. E a minha vida toda é aquele sacrifício, eu vou ter muitos filhos, e o marido não colabora, enfim, aquela vida sacrificante de uma mulher, né, ou de um homem, que tem que viver aquela vida toda com muito trabalho, né, aquele dinheiro contadinho, aquela coisa bem, muito difícil. Mas, se eu aceitar que a vida é desse jeito, eu vou ter que viver dessa forma, me resignar, apesar de que eu tento, né? Por exemplo, eu tento alguma coisa melhor, eu tento trabalhar, eu tento me melhorar, né? Não posso deixar disso, mas eu não vou muito além, né? Eu sempre tem alguma coisa que impede, tal. Então, ou seja, a minha prova era essa. Eu tenho que passar essa encarnação numa situação de dificuldade financeira. Né? Então, essa é a minha prova. E quando eu aceito isso, eu consigo me resignar e consigo avançar, acelerar o meu avanço, meu progresso espiritual. Certo? Então, não é que a gente não vai procurar as melhores, nós vamos procurar. Mas quando a gente procura e não consegue, é porque não tem de ser realmente. Certo, gente? Então, vamos nos resignar por algumas formas, porque às vezes a gente faz muito, digamos assim, isso pode gerar muita revolta, né? E pode também prejudicar aquela encarnação que você estava indo tão bem, né? Por exemplo, o caso do Chico Xavier, né? Se o Chico ele não se resignasse com a vida que ele tinha, uma vida muito difícil, né, com várias doenças, ele muito pobre, né, e ele ainda tinha que trabalhar no centro até de madrugada, psicografar livros, né, até de madrugada, enfim, ele quase não dormia. E ele aceitou essa prova porque ele sentiu que era realmente uma missão para ele. Né? Então, a gente aceitando, vamos refletir na nossa vida. Existe uma frase que diz assim: analisa quem tu és e saberás quem tu foi. Vamos analisar a nossa vida, como está hoje, né? E aí eu vou perceber, poxa vida, será que eu estou nessa vida por acaso ou porque eu preciso estar, né, realmente assim, dessa forma, né? Será que eu tenho essa doença, deformidade, alguma coisa? É um castigo de Deus? Não, Deus não castiga ninguém.
né? O que acontece é que nós precisamos ajustar a nossa vida, precisamos ajustar os nossos débitos do passado. Então, mais uma vez eu repito, se nós estamos no planeta Terra hoje é porque nós ainda somos o quê? Imperfeitos, né? O planeta é um planeta de imperfeições ainda. Então, eu não poderia, com a minha imperfeição, habitar Júpiter. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições de entrar naquele condomínio de luxo maravilhoso, porque a minha vida é que nem um pessoal dá exemplo, por exemplo, os dependentes químicos, né, que tem a Cracolândia em São Paulo. Aí a polícia vem, tira eles de lá, né, daquele bairro. Aí eles vão para outro lugar. Lá naquele lugar que estava limpo, era uma rua, um comércio, vira aquela sujeira, aquela coisa horrível, né, que a gente sabe. Ou seja, aonde eles estiverem, eles vão fazer o ambiente que está na cabeça deles, na mente deles. Porque é assim que eles pensam. Eles querem só ficar se drogando e não importa mais nada, né? Então, nós temos que ter essa ideia de que nós ainda temos nosso nível evolutivo, nossa frequência ainda é muito inferior da grande maioria, né, de nós, e que nós precisamos ainda habitar esse planeta. Mas precisamos nos melhorar, porque também o planeta está avançando. Então, nós temos que caminhar junto com ele, tá? E os tipos de encarnação que nós temos? Vocês sabiam que tem 3 tipos de encarnação? Temos a voluntária, onde os espíritos mais evoluídos escolhem as provas, né? Tem consciência, visa o bem coletivo, né? Então, essa encarnação voluntária é a encarnação daqueles espíritos que vieram em missão, como a gente pensa assim, né? A Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, a Irmã Dulce. São espíritos que vêm, encarnam. Jesus foi voluntário, né? Também encarnou para que trouxesse a mensagem, né? A mensagem do amor, da caridade. A semi-voluntária, onde espíritos medianos recebem orientações, propostas, e aí aceita o planejamento reencarnatório. Então, a gente tem esse apoio, tem uma equipe de planejamento, né? Tem um departamento de planejamento reencarnatório, e a gente também tem essas orientações. Quem já leu o livro do Getúlio Vargas, sempre eu gosto de falar, Getúlio Vargas entre dois mundos, se não me engano. Getúlio Vargas, ele, antes de reencarnar, ele fez todo um planejamento com o orientador dele, e ele ia reencarnar no Brasil para avançar com o progresso do Brasil, né, aqui, e principalmente avançar politicamente, e as leis precisariam ser melhores aqui no Brasil. E o que é que aconteceu, né? O Getúlio Vargas, quando ele tomou o poder, se tornou um ditador. Não quis mais sair do poder. Tivemos apenas o avanço das leis trabalhistas, né? Foi ele que criou a CLT no governo dele, né? Então, nós tivemos um avanço nas leis trabalhistas, que tem até hoje, né? Férias, FGTS, enfim, todas as melhorias que nós temos, mas não quis sair do poder e acabou suicidando-se. Quando ele retorna ao plano espiritual, passa um momento de perturbação espiritual, né, que a gente sabe que não é fácil para o suicida, né? E quando ele tem condições, ele vai sentar de novo com o orientador dele na encarnação e ele chora. Quando ele vê toda a programação que ele tinha feito, tudo que ele tinha condições de fazer, porque ele era um espírito que tinha condições de fazer. E ele não conseguiu. Por quê? Porque o poder, a ambição foi mais forte para ele. E ele teve uma grande esposa, que foi a Darcy, né? Vargas também ajudou, que depois ele reencontra no plano espiritual. Enfim, é um livro muito bonito, se vocês quiserem ler.
Getúlio Vargas em Dois Mundos. Então, mostra bem essa questão de planejamento reencarnatório antes e depois. Tá? E a reencarnação compulsória é aquela em que é imposta a espíritos endurecidos, infantis. Eles não têm condições de escolher nada, eles não têm condições de pensar, de decidir, então é imposta uma reencarnação. Então, aquele espírito ele reencarna compulsoriamente. Tá? Acontece muito isso, muito mesmo, com aqueles casais que se encontram, tipo assim, uma noite, 2 noites numa festa, aí engravida, né? E aí nasce o espírito, nasce uma compulsória. Geralmente é assim, entendeu? Não tem vínculo com os pais, às vezes, não tem. É só para nascer mesmo, né? E cair na vida. A duração da encarnação. O tempo é relativo, né? Não há um tempo fixo de duração para cada vida. Tudo depende da missão a ser cumprida e da necessidade de expiação. Então, a gente não tem não pode dizer assim, eu vou reencarnar e viver 100 anos, viver 90, 80. É conforme a sua missão. Cumpriu a missão, pode ir embora, né? Vamos e descansar, né? Um pouquinho da missão. A morte prematura ou longevidade não são acaso, né? Mas parte do planejamento espiritual. A encarnação dura o tempo necessário para que a prova produza seus efeitos. Então, a gente nunca pode dizer, mas morreu de repente num acidente, não sei o quê. Nada é por acaso, nada é acidentalmente. Tudo é planejado. Se o nosso nascimento é bem planejado, o nosso desencarne também. Ele é bem planejado, tá? Então, tem pessoas que passam por, né, uma coisa assim, meu Deus, como é que a pessoa sobreviveu a um acidente tão grave como esse, a pessoa sai ilesa, né? Porque não era realmente o momento. Então, a duração da encarnação, ela é conforme você vai cumprindo as suas etapas. E o que seria a erraticidade? Seria um intervalo entre vidas, né? Então, eu desencarno, vou para a erraticidade, o plano espiritual, aonde eu vou passar por um momento de reflexão, de estudo, até de trabalho, tem gente que quer só descansar. Nesse estado, o espírito analisa a vida que passou, reconhece os erros, os acertos. Então, é o momento que eu vou analisar tudo que eu fiz, né? Como foi a minha última encarnação, o que eu preciso progredir, o que eu preciso ainda desenvolver em mim. Por exemplo, eu dou um exemplo meu. Eu não tenho muita afinidade com animais, nem plantas. Aí eu quero, na própria encarnação, eu queria tanto ter essa afinidade, eu quero ser um médico veterinário, um exemplo, para cuidar dos animais, entendeu? Então eu vou, digamos, desenvolver essa habilidade, né? Hoje eu não tenho essa habilidade, então eu quero desenvolver, na outra encarnação eu quero ser um músico, um pianista. Aí eu vou planejar essa reencarnação. Eu quero só viver da música. Vou planejar isso, tá? Então, na erraticidade, a gente consegue ter esse tempo para espíritos que estão, o quê? Lúcidos, né? Que tem esse tipo de escolha. Nem todos têm, tá? Nem todos conseguem. Muitos vão para locais e regiões que têm afinidades, né? Então, pessoas inferiores, pessoas que cometeram crimes, que são, né, têm muito a dever, né, devem muito, elas vão para regiões onde elas vão passar por algumas dificuldades, tá? Mas se eu tenho, digamos, eu consegui evoluir um pouco nessa encarnação, na próxima eu quero melhorar, então, nesse momento, é um momento de analisar tudo, né, e fazer melhor na próxima, tá? E o objetivo final da reencarnação? A perfeição e a liberdade, né? Então, o limite final da necessidade de encarnar é a perfeição. Então, todos nós
estamos aqui para ser o quê? Perfeitos, para nos tornarmos perfeitos. Mas Deus já nos vê perfeitos, porque Ele não tem o espaço-tempo, né? Não tem a linha do tempo para Deus. Então Ele já nos vê perfeitos. Ele sabe que a gente vai chegar à perfeição. Mas nós estamos ainda na batalha aqui, né? Então, eles continuam a trabalhar pelo progresso do universo, mas como mensageiros e ministros de Deus. Então, quando os espíritos chegam num ponto de purificação, né, como Jesus, um espírito puro, ele já começa a ser o quê? Um mensageiro de Deus, um preposto. Né? Eles vão trabalhar, vão construir novos planetas, desenvolver novas vidas. Né? É isso que os espíritos puros fazem, né? Os anjos. Então, eles saem dessa roda da reencarnação, não precisa mais reencarnar, e eles vão só viver no plano espiritual, na erraticidade, né? Ajudando, sendo co-criadores, né, de Deus e ajudando na criação do universo, de novas vidas, novos seres, certo? Essa que é a finalidade. Depois, a gente nunca para de trabalhar, né? E aí uma reflexão, então, como Kardec, né, falou, a encarnação é necessária ao progresso moral e intelectual do espírito. Se a gente não encarnar, a gente não consegue ter esse avanço moral e intelectual. Então, quantas encarnações são necessárias para isso? Não se sabe. Alguns avançam muito rapidamente. Outros demoram, né? Enquanto uns chegam tem que ter, digamos, 30, 40 reencarnações e já está no nível bom, outros já ainda estão engatinhando. Uma vez eu li num livro que um espírito, ele era tão orgulhoso, de uma mulher, que ela já tinha reencarnado 80 vezes como serviçal, criada para poder ela ir diminuindo o orgulho a cada encarnação, 80 vezes. Imagina depois, quantos ainda faltam? Então, assim, o limite da encarnação, ela não é, como eu falei, não é por quantidade, é por qualidade. Quanto mais nós avançarmos, mais nós nos preocuparmos com os outros, com o próximo, preocuparmos com o planeta, né? Como é que eu posso ajudar o planeta também, né, a melhorar? O que é que eu estou fazendo para não poluir tanto o planeta, não sujar tanto? Isso também é um avanço, né? Então, quando eu, ser humano, não jogo um lixo no chão aqui, eu estou avançando a humanidade, porque eu já não jogo esse lixo no chão. Por mais que outro faça, jogue, mas eu não faço. Então, eu já avancei um pouquinho e estou avançando a humanidade, certo? Então, para finalizar, ficou um pouquinho... Jesus espera por nós, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Essa é uma frase que nós usamos muito na Sociedade Espírita Lírio do Vale, porque a gente sabe, a gente tem certeza que Jesus espera por nós. E que nós sempre fomos feitos para ser felizes. Se nós não somos felizes, é porque nós temos ainda muito a ajustar na nossa vida. A felicidade, certo? Então, agradeço aí todos vocês que estão aqui, os internautas que nos assistiram, e até uma próxima vez. Boa noite. Obrigado, Silvânia. Parabéns pela palestra. Então, vamos ao encerramento, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, por esses ensinamentos, que a gente possa realmente, Senhor, absorver, aproveitar essa nossa reencarnação, porque já sabemos a importância, e que possamos retornar para os nossos lares com essa convicção, com essa energia renovada, e só temos a agradecer, Senhor, que assim seja. Muito obrigado. Gratidão. Muito bom.